Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade tão preciosa a nós. Conceda-nos a bênção da inspiração e da direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, mais uma segunda e mais uma porção da palavra. Então, foi nos pedido também na semana passada, eh, um dos assuntos que surgiram ali no chat foi apostasia. Então eu gostaria de tratar sobre esse assunto, que é importante que a gente tenha clareza e saiba o que é isso, né. E o meu convite é para a gente, então, começar aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então vamos lá. Está aqui o apóstolo Paulo falando sobre o período que antecede a vinda de Jesus e que nós não devemos estar aflitos ou ansiosos além da medida. É claro que uma ansiedade gostosa de desejar a vinda de Jesus, dizendo Maranata, vem Senhor Jesus, é saudável, é bíblico e deve ser colocado em prática por nós. Mas nada além do equilíbrio emocional e espiritual. Então, a gente tem que viver aqui, não como se Jesus já estivesse à iminência, mas nós devemos viver aqui, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Nós temos que trabalhar, temos que continuar desenvolvendo a nossa vida aqui na terra, continuando até que o Senhor volte, até que a gente parta daqui. Mas ele diz que antecederá a vinda de Jesus a apostasia. Bom, vamos lá. O que é apostasia? Eu trouxe aqui, tomei a liberdade de trazer aqui para os irmãos uma coisa importante, uma definição do que é apostasia. Vou ler aqui. A apostasia é a deserção formal, o abandono ou a renúncia de uma religião por uma pessoa, ou a adoção de uma opinião contrária às suas crenças religiosas anteriores. O termo tem origem no grego antigo apostasia, que significa deserção ou revolta. Quem comete apostasia é chamado de apóstata. Então é uma boa forma da gente pensar sobre apostasia. Porque às vezes a gente pode pensar que a apostasia é apenas aqueles que deixaram ali de ouvir, que estavam ali com a gente, deixaram de ouvir a palavra de Deus. Mas quando a gente vai examinar com mais cuidado, a gente vê que é muito mais profundo que isto. Não é apenas deixar de ouvir, mas é se revoltar contra aquilo que se ouvia e que se cria. É tomar uma posição contrária daquilo que ele acreditava. É, por exemplo, aquele que ouve sobre a graça e a salvação pela graça, e que o Senhor nos concedeu sem merecer nada a salvação. E ele confessa que creu aquilo e que ele agora vive e que isso é verdade, mas com o passar do tempo, ele passa a de uma hora para outra tomar uma posição contrária a essa. E achar, por exemplo, que não é pela graça, é pelas obras. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós temos que seguir e fazer aquilo que está escrito, porque senão não entra no céu. A gente tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Ele toma uma posição contrária ao evangelho de Cristo e à graça de Deus. Ou, por exemplo, também, você pode tomar isso de alguém que se revolta, vou falar aqui de uma maneira muito chula, né, "Eu creio nisso, mas não, eu não creio, isso tudo é mentira. Agora eu creio em outra coisa". Então, a apostasia é uma coisa mais radical do que apenas deixar de ouvir. Por isso que esse tempo, ele chegará de uma forma muito mais, contundente, eh, pouco antes de Jesus chegar, onde pessoas vão se rebelar contra o evangelho de uma forma muito radical. Eu não sei. Temos visto isso? Podemos dizer que sim. Em algumas pessoas, não acredito que esteja sendo ainda a plenitude desse tempo, mas é claro que ao longo do tempo isso sempre aconteceu e acredito que isso está crescendo. Mas da maneira com que está na Bíblia, me parece que haverá um tempo onde isso vai ficar muito claro. Pessoas se rebelando mesmo contra o Evangelho, contra a graça de Deus, contra o Senhor Jesus. Nós devemos estar atentos para isso. Porque está muito claro nas Escrituras para nós, e eu quero a participação dos amados, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que perseverança é essa? Amado, aquele que não se mover do evangelho.
É aquele que vão continuar do início ao fim, crendo naquilo que está escrito, sem se mover, sem se deixar levar por qualquer outra doutrina, por qualquer outro ensinamento. Nós temos aqui, por exemplo, na carta aos Gálatas, talvez seja o texto que mais mostra, como que isso pode acontecer, né. No versículo 6 de Gálatas 1: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. E ele diz uma coisa tremenda aqui, né, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Deixa eu colocar aqui a versão da Bíblia Viva, gostaria de ver aqui. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho, além daquele a respeito da qual lhes falamos. Sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho, que seja maldito para sempre. Olha, é bem claro, né? Então nós devemos ter tanto cuidado com a nossa o nosso olhar para a palavra de Deus. Devemos prestar muito atenção para aquilo que nós temos ouvido, e o autor aos Hebreus ele fala a respeito disso no capítulo 2, no versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Vou me permitir aqui colocar a Bíblia Viva. Opa, coloquei a Bíblia Viva. Portanto, precisamos prestar muito atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar delas. Eu gosto da outra versão, fala aqui para que em tempo nenhum nos desviemos dela. Mas vamos lembrar de uma coisa, para que não haja dúvida, tá? Porque esses textos podem levar algumas pessoas a achar que aquele que nasceu de novo, ele pode deixar de ser uma nova criatura. O termo se desviar da graça de Deus, deixar a graça de Deus, todos esses termos, eles jamais, em absoluto, estão dizendo que aquele que nasceu de novo pode deixar de ser uma nova criatura. Em absoluto. Porque está escrito em Hebreus capítulo 6 que é impossível que aquele que foi iluminado e provou desta graça seja de novo renovado. O próprio Senhor Jesus declarou algo que é um princípio que nós devemos ter profundamente enraizado em nós. Uma vez na minha mão, ninguém arrebata. Então, o novo nascimento, eu gosto de lembrar, é um ato único, feito exclusivamente por Deus. Portanto, irrevogável, irreversível. Aquele que nasce de Deus, ele não pode desnascer. E é fácil de você trazer isto como uma certeza. Você não pode deixar de nascer. Você não pode desnascer. Só tem uma coisa que pode acontecer comigo: é eu morrer. Agora, desnascer, o Nicodemo só vou ter que entrar na barriga da minha mãe, nascer de novo. Não, isso não pode. O nascimento físico é um só. O nascimento espiritual é um só e não se volta atrás. Apenas o nascimento físico, eu e você vamos encontrar o momento que chama morte, que é o falecimento do corpo. Mas o nascimento espiritual, esse agora não tem fim, porque a vida biológica, ela é finita. A vida neste corpo é finita, mas a vida que ganhamos em Cristo é eterna. Então, uma vez nascido de novo, você não desnasce. Por isso que, quando fala aquele que perseverar até o fim, isso está querendo dizer da seguinte maneira: todos aqueles que realmente nasceram de novo e foram regenerados, estes é aqueles que perseverarão até o fim, porque não tem como sair dessa condição de filho de Deus. Então, todos aqueles que não perseveraram, que se desviaram da verdade, aqueles que deixaram a graça e receberam a graça de Deus em vão. Olha só, aqui, por exemplo, né, lembrando disto, segunda a carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, aqueles que deixam, que não recebem a graça de Deus em vão, que não perseveram, são aqueles que, em algum momento, durante algum momento, estiveram juntos, estavam ali, confessavam, adoravam, louvavam, mas por N motivos deixaram de estar ali. Deram ouvido a outras coisas. Mas deixa eu colocar para vocês aquilo que no meu coração está. Eu entendo que a apostasia é mais profundo que isso. Porque não é apenas deixar de ouvir, receber a graça de Deus em vão. Apostasia é quando a pessoa se revolta realmente contra a mensagem. Ele concordava com a mensagem, ele falava amém para a mensagem, mas de repente se revoltou contra ela. Então eu entendo que a apostasia é mais profundo do que apenas deixar de ouvir, do que receber a graça de Deus em vão. É interessante, né?
nós olharmos isso. Quantas pessoas que já estiveram junto conosco, receberam ali a mensagem da graça, se engraçaram pela mensagem do evangelho, mas de repente deixaram de ouvir. Eu estou lembrando aqui Mateus 13, deixa eu ver se é isso, a parábola do semeador. A parábola do semeador, ele vai explicar depois, eh, o que é isto, né? O que uma das coisas que podem acontecer com aqueles que ouvem, mas, ele de repente deixa de ouvir. A partir do verso 14, ele vai explicar. Dele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com seus olhos, ouçam com seus ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Então ele vai dizer aqui, ó, é, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então eu entendo que aqueles que deixam de ouvir, se desviaram, receberam a graça de Deus em vão, entendo que aqui a gente consegue ver um pouquinho sobre circunstâncias dadas pelo Senhor Jesus que fazem com que as pessoas que estavam ali de repente não estejam. Mas quero trazer de novo aos amados, já caminhando para encerrar, sobre apostasia, uma coisa muito mais profunda. Aqui eu não vejo a revolta dessas pessoas, eu vejo elas optando, escolhendo uma vida de escolhas. E de repente, né, os cuidados deste mundo as seduziram. As riquezas, os valores deste mundo, as coisas oferecidas neste mundo seduziram e as pessoas escolheram isso. Mas quando falo de apostasia, entendo uma posição radical, rebelde, uma revolta. É uma escolha que é muito mais profunda. Eu não quero mais, aliás, isso que eu estava ouvindo, isso aí não está certo, não é verdade, eu fui enganado e a pessoa se revolta contra isso. Então, vamos caminhar para ver se cumprir tudo isso antes da vinda de Jesus. A nós cabe sempre, e esse é o centro da nossa caminhada, né? Eu estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Pela graça de Deus, sem eu merecer nada, Deus revelou que Cristo me atraiu em seu corpo na cruz. Revelou com clareza, em cada célula do meu corpo, eu fui crucificado com Cristo. E que o pecado que estava em mim foi destruído. E quando Deus decretou a morte de Jesus na cruz, a nossa morte foi decretada com ele. E nós morremos juntamente com Jesus e fomos justificados do pecado, libertos de uma vez por todas. Este é um assunto que causa muitas vezes uma revolta, uma rebeldia, tá? Pessoas que ela não, pela graça, não foi liberta dessa condição. É uma sedução muito grande, religiosamente falando, a pessoa ainda fica escrava do pecado, presa ao pecado, ainda está lá no pecado, tá? Então, às vezes, pessoas podem até, entendo eu, que a apostasia chegar até um extremo desse de a pessoa se revoltar contra o evangelho libertador do pecado, tá? Nós cremos que fomos sepultados com Cristo e cremos na nossa ressurreição com ele. Permaneça firme, inabalável. Este é aquele que chegará até o fim. Este é aquele que subirá com o Senhor para estar junto com ele nos ares e depois entrar na cidade santa. Estes são aqueles que, faça chuva, faça sol, independente das circunstâncias, caminharão juntos, desfrutando inclusive do louvor juntos, desfrutando da nossa caminhada, com muita luta, com muitas batalhas, todas vencidas por Jesus. Estes são aqueles que foram lavados do sangue do Cordeiro. Então, estes ficarão inabaláveis na mensagem do Evangelho. Estes vão ver as coisas acontecendo, a apostasia e o desviar de muitos, mas ficarão firmes. Firmes, não se moverão para nenhum lado. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido, ficará inabalável como um monte de céu. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração, uma semana abençoada, cheia da graça e a direção do Espírito, em nome de Jesus. Graça e paz.